Olá, tudo bem? Na aula de hoje vamos falar sobre segurança. Não adianta você ter um sistema operacional extremamente bem configurado se a segurança não está totalmente sob controle. Quando falamos de gerência de usuários, discutimos sobre a forma de proteção da criação de usuários, utilizando senhas fortes e dando os privilégios necessários a cada usuário para garantir a segurança no acesso. Mas existem outros problemas e desafios em relação à segurança. Nesta aula vamos conhecer os conceitos de segurança da informação, identificar as principais causas de falhas em ambientes tecnológicos, compreender como ocorrem as falhas de segurança, conhecer os mecanismos de prevenção de falhas. Vamos falar da importância da segurança. Veja, em todos os pontos de um computador, a segurança é tão importante quanto a sua segurança pessoal, quanto a sua integridade pessoal. Por quê? Porque se pessoas acessarem de forma indevida o seu computador, isso pode trazer grandes danos. Por exemplo, propriedade intelectual ou propriedade de pesquisa. Uma farmacêutica passa anos trabalhando num medicamento para tratar uma doença complicadíssima. Quando este medicamento está pronto para ser lançado, esses dados poderiam ser roubados por outra empresa e lançados como se fosse a segunda empresa a criadora dos mesmos. Ok? Outras coisas que podem ser relacionadas à segurança é pessoas se passarem por você no seu computador, enviando e-mail para outras pessoas, enviando proposta para outras pessoas. Segurança também é importante do ponto de vista que você não pode deixar outras pessoas acessarem a sua máquina. E aquelas pessoas que têm acesso à sua máquina só acessar para fazer aquilo que elas devem fazer. Tanto para uma máquina de usuário comum quanto para uma máquina, um servidor, nós temos que nos preocupar com a segurança do hardware. E a segurança não só se limita à parte de acesso, ela se limita também a backups, ou seja, condições de contingência que você deve ter caso a sua ferramenta seja danificada, o seu computador seja danificado, como também, por exemplo, alguns bancos, eles têm que proteger os data centers onde são armazenados as informações em bunkers especiais onde, caso o prédio, por exemplo, pegue fogo, esses materiais, esse hardware deve ficar protegido até que os bombeiros cheguem e apaguem o fogo. E também criar contingências para tratar em caso de tentativa de roubo. Em relação ao software, nós temos dois grandes tipos de segurança que devem ser tratadas. Primeiro, a parte de acesso, que já foi discutido na gerência de usuário. Somente pessoas que devam acessar as máquinas devem acessar. E cada uma delas deve ter o privilégio de fazer exatamente a ação necessária para o usuário. Ou seja, não deveremos dar privilégio de administrador para quem deve ser um usuário comum. Outro ponto importante são as redes. Hoje, estar conectado na internet, por exemplo, é muito bom. Nós temos uma série de facilidades que antes não existiam. Mas da mesma forma que você acessa a internet, outras pessoas podem acessar a sua máquina. E com isso, danificar o que você está fazendo, roubar informações e até mesmo destruir ou danificar a instalação do seu sistema operacional para que ele tenha que ser reinstalado novamente. A gestão da segurança da informação é constituída por processos para garantir a proteção de informações, sistemas, recursos e dispositivos contra erros, ataques, desastre de acessos a informações não autorizadas.
Os conceitos tratam de confidencialidade, autenticidade, integridade, não repúdio, conformidade, controle de acesso e controle de disponibilidade. Vamos falar sobre cada um desses itens. Em relação às técnicas de segurança de informação, temos, primeiro, a confidencialidade. Ela é voltada à proteção dos dados, onde usuários não autorizados não podem acessar estes dados. Eles utilizam criptografia e gerenciamento de permissões para usuários. Temos a autenticidade, que é a garantia de que o determinado dado, ao ser tramitado para outro lugar, seja autêntico, ou seja, o mesmo dado que foi enviado é aquele que foi recebido, tanto no conteúdo, ou seja, o mesmo conteúdo, quanto a quantidade de informação que foi enviada. Se foi enviado 10 caracteres, devem ser recebidos os mesmos 10 caracteres. Integridade é a parte que relaciona a segurança, proteger os dados de alterações e exclusões realizadas por pessoas não autorizadas. O não repúdio garante que um dado enviado possa ser tanto provado o seu envio quanto o seu recebimento. Ou seja, não adianta a pessoa dizer eu enviei. Ela tem que provar que isto foi realmente enviado. Assim como a pessoa que recebeu deve ter uma comprovação. Conformidade, ela procura garantir que as transações estão dentro das políticas institucionais da organização. Por exemplo, nós temos multinacionais em vários países. Cada país tem sua própria legislação. Ou seja, a conformidade garante que as transações estejam de acordo com cada país onde a empresa se localiza. Controle de acesso restringe o acesso aos dispositivos físicos, ou seja, a entrada você precisa ter um crachá. Este crachá deve permitir acesso a determinadas salas, mas impedir acesso a outras salas onde somente pessoas possam entrar, pessoas específicas possam acessar esta sala. E o controle de disponibilidade, ou seja, garantir que os dispositivos e a informação estejam disponíveis no momento necessário. Os problemas de segurança são divididos em 3 grupos. Ações divinas, como terremotos, tsunamis. Erros de hardware, como falha de equipamento. E erros humanos, intencionais ou não. Vamos detalhar cada um deles. Os tipos de vulnerabilidades, eles podem ser ações divinas. Podemos classificar ações divinas como ações da natureza, por exemplo, terremotos, enchentes, tsunamis, dentre outros. Os erros de hardware são: cada equipamento físico pode apresentar problemas físicos, seja de exaustão pelo uso, seja por idade, ou mesmo falhas elétricas que ocasionaram problemas, ou falhas mesmo pelo próprio uso. E temos os erros humanos, que são aqueles causados por pessoas na tentativa de acessar o sistema. Eles podem ser intencionais ou não intencionais. Vamos falar agora sobre problemas em sistemas operacionais ligados a software mal intencionado, conhecido como vírus e malwares. Atualmente recebemos muitos ataques diários destes softwares, principalmente quando se acessa a internet. Vamos discutir cada um deles. Vamos falar de vírus e malwares. O vírus, ele é inicialmente o mais famoso, pois foi o primeiro a aparecer, geralmente propagado
por códigos executáveis que, ao contaminar a máquina, executava ações com intenção de danificar o computador. Temos o backdoor, conhecido como RAT, Remote Administration Tool. Ele é conhecido como porta dos fundos, pois ele permite que o invasor acesse remotamente a sua máquina e passe a controlá-la sem o seu conhecimento. Temos o boots e bootnets. Eles também se propagam através de brechas de software, muito utilizados em jogos. Por exemplo, você entra num jogo no computador e automaticamente você abre um boot, também pode ser manualmente, você abre um boot, configura esse boot para executar ações dentro do jogo e assim você pode melhorar skills ou aumentar o nível de forma desonesta. Temos o cavalo de Troia ou Trojan. Também são conhecidos como presentes virtuais, ou seja, ele vem como um cartão virtual ou algo do gênero, mas na verdade ele aguarda um momento para executar ações que também danifiquem o computador sem o conhecimento do usuário. Temos os keyloggers que capturam o que é digitado no teclado, muito utilizados na tentativa de pegar as senhas. E é exatamente por isso que muitos bancos utilizam o teclado virtual para evitar este problema. Temos os spywares, cuja finalidade é monitorar o que você está fazendo na sua máquina, o que está acontecendo na sua máquina, e mandam o relatório para o invasor. Temos os rootkits, que são programas que tentam esconder, por exemplo, um backdoor. E com isso, o acesso do backdoor fica contínuo à sua máquina. Temos os worms, que ele não só se propaga automaticamente, como ele vai aumentando o tamanho de determinados arquivos enquanto houver espaço em disco. E temos um chamado de ransomware. Ele foi criado exclusivamente para extorquir vítimas. Por exemplo, ele rouba imagens do seu computador e chantageia as pessoas para que elas paguem e não tenham essas imagens liberadas na internet. Existem várias formas de proteger o seu sistema operacional, de acordo com cada ataque que recebemos. Temos antivírus, anti-malware, criptografia, firewall e assinatura digital, além do reconhecimento biológico. Vamos ver exemplos deles. Vamos falar das formas de proteção. Existem inúmeras formas e elas devem ser usadas em conjunto. Por exemplo, inicialmente temos que criar um plano de contingência para cada item que exija segurança. Depois, faça backup de tudo o que precisa ser feito e não deixe o backup junto com o equipamento. Antivírus. Mantenha sempre o antivírus instalado com as atualizações de vírus em dia. Da mesma forma com o malware. É muito importante de tempos em tempos passar tanto o antivírus como o anti-malware, porque o vírus é primeiro lançado e depois os antivírus e anti-malwares vão checar como capturar e como eliminar esses malwares. Criptografia, excelente para não permitir que dados e informações sejam acessados indevidamente. Firewall, se você acessa uma rede, mesmo com um computador local, mantenha o seu firewall online. Assinatura digital é muito bom para garantir que exatamente aquela pessoa está utilizando o sistema quando deveria utilizar. E o reconhecimento biológico está sendo muito utilizado hoje em dia, tanto com a parte de digital com a parte ocular. Terminamos hoje uma aula muito importante sobre segurança em sistema operacional. Por exemplo,
Empresas que têm dados bancários, além da confidencialidade, eles precisam garantir a segurança dessas informações contra incêndios, terremotos, tsunamis e principalmente contra o acesso indevido a esses dados. Sistemas militares, além do acesso ser extremamente controlado, devem criptografar os dados para garantir que o inimigo não acesse as informações. Na internet, você pode encontrar detalhes para se aprofundar em cada um dos itens discutidos hoje. Em caso de dúvidas, não esqueça de contatar a Web Tutoria e consultar o livro-texto. Te vejo na próxima aula.